Olá pessoal, começaremos nossos estudos aqui abordando as funções. Estudaremos a função afim. Então esses vídeos que estaremos aqui em sequência, esses vídeos que serão apresentados, serão relativos à função afim e a alguns casos particulares da função afim. Começaremos a nossa primeira videoaula. Esse vídeo vai se tratar sobre definição e aplicação da função afim. Então nós vamos entender o que é a função afim e aprender e ver e também aprender as aplicações da função afim. Bom, então vamos entender o que é a função afim. Então teremos aqui uma definição. Uma função que leva dos reais nos reais, lembrando que esse primeiro conjunto é o domínio e o segundo é o contradomínio. Chama-se função afim quando existem constantes reais A e B, tais que a lei de associação dela vai ser da forma ax mais b, onde esse x é um número real. Ou seja, a função afim serão funções da forma 1ax mais b. A e b são números. 2x mais 3, 5x mais 7, 1/3 vezes x menos 2, serão todos esses exemplos que eu falei são leis de associações que definem a função afim, porque sempre é um número vezes x mais uma constante. Então, cabe aqui destacar, anteriormente você tem um estudo de funções, e as funções, para que uma função esteja bem definida, ela deve ter domínio, contradomínio e a lei de associação. Então não vai ser diferente para a função afim. Domínio é esse conjunto de partidos reais, contradomínios reais e a nossa lei de associação aqui definida. Então quem é esse A e B? Nós chamamos esse de coeficientes. O A, a letrinha que fica na frente do x, é o coeficiente angular. E o B é o coeficiente linear. Tomemos aqui um exemplo. 3x mais 2. O número que está do lado do x é o A. E o número que está do lado somando aqui, o 3x é o número 2, é o coeficiente linear B. Então nós temos a função da forma ax mais b. Ou seja, uma lei de associação de uma função afim. O A é 3 e o B é o 2. Então, se eu tivesse um exercício pedindo para você encontrar os coeficientes da função afim, você falaria aqui que o A é 3 e o B é o número 2, aqui como é definida a função afim. Já que a gente conhece agora o que é a função afim, cabe a gente falar sobre o valor numérico. O valor numérico é f de 2 para essa função aí que a gente já está trabalhando. O que é o f de 2? Onde tem x, você vai substituir pelo número 2. O resultado a gente chama de valor numérico. Lembrando que o número x é um número do domínio, pertence aos reais. Você está trocando, onde tiver x, você vai trocar pelo número em questão, pelo número 2. E você vai achar um resultado. Vamos ver? Olha lá, onde tem x eu troco pelo número 2. E ao resolver isso, 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Significa que o número 2, quando você atribui o x igual a 2, a imagem dele é um 11. Ou seja, o número 2 sai desse um elemento do domínio, está levando um elemento no contradomínio, que é o número 11. O 11 é a imagem do número 2. Então esse aqui é o valor numérico. O 11 aqui é o valor numérico relativo ao aplicar o x igual a 2. Aqui vamos então à aplicação dessa função afim. Pedro foi de táxi de sua casa até a casa de sua namorada, percorrendo um total de 15 km de distância. O valor cobrado pelo táxi engloba uma parcela fixa de R$3, o que eles chamam de bandeira, mais 1,60 por quilômetro percorrido. Então, ele sai, essa corrida de táxi dele, ele percorreu 15 km. E como que foi cobrado? Para cada quilômetro cobrou R$3. E teve um valor fixo, a bandeira, aqui é R$3 e ainda por cada quilômetro foi cobrado 1,60. Quanto Pedro pagou nessa corrida de táxi? Um exercício simples, Só a gente descobrir aqui quanto que Pedro pagou. Bom, um valor fixo de R$3, que não muda de acordo com os quilômetros. E aqui você tem 1,60 por quilômetro. E você tem que ele percorreu 15 km. Então pega aqui, cobra-se 1,60 por quilômetro, não é? Se ele percorreu 15 km, ao multiplicar 1,60 por 15, eu tenho que ele pagará
por esses 15 km, o equivalente é R$ 24. Além disso, eu tenho mais uma bandeira, né, que ele fala aqui, ó, que é o valor fixo. Independente do que você vai andar, cobra-se essa bandeira. Então, mais a bandeira. Então, quanto que eu tenho que pagar? Os R$ 24, que são referentes a 1,60 vezes 15, mais a nossa bandeira de R$ 3. Então, eu vou pagar o 1,60 vezes 15 mais 3, ou seja, 24 mais 3 igual a 27. Você estava perguntar, se a gente está trabalhando função afim, a gente já sabe que a função afim é da forma x mais b, por que nós estamos retratando esse exemplo? Que esse exemplo encaixa com o modelo de uma função afim. Vamos analisar. Olha que legal. 1,60 vezes 15 mais 3, porque foi 1,60 por quilômetro mais a bandeira fixa. É possível encontrar uma forma matemática que permite calcular o valor a ser pago nas corridas de táxi? Voltando ao exemplo anterior, a gente calculou para 15 km. E eu consegui um modelo que calculasse para qualquer valor. Por exemplo, se eu estivesse abrindo uma empresa de táxi e eu quisesse desenvolver um software, que aí você que estivesse trabalhando para mim nessa empresa, chegava o veículo, você só olhava o quanto que ele percorreu e colocava, e já daria o resultado. Então, para desenvolver esse software, eu precisaria de um modelo matemático que calculasse quanto pagar referente ao tanto que andou. Então, a gente precisaria de uma fórmula matemática. É isso que esse exercício está pedindo. Vamos, para tentar desenvolvê-lo, analisar o caso anterior. A gente olha o caso anterior e tenta desenvolver um modelo. Quanto que a gente pagou para 15? O que a gente fez? Foi 1,60 por cada quilômetro. Como foi 15, a gente multiplicou aqui. Mais uma constante fixa, que foi o quê? A bandeira. E chegamos no valor. Então vamos pegar variáveis agora, né? X representando os quilômetros percorridos. Aqui o X era o 15, né? Então, para cada quilômetro percorrido a gente vai representar por X. E o Y vai representar o valor a ser pago. Então, eu consigo de boa aqui um modelo. Como foi fácil? Olha só. Nós tínhamos que era 1,60 vezes a quantidade de quilômetros. E nós estamos chamando os quilômetros agora de X. Porque pode mudar. É uma variável. Pode ser 20, 100 quilômetros, 400 quilômetros. Enfim, o X representa a quilometragem percorrida. E quanto eu quero descobrir o valor, eu pego a quilometragem e multiplico por 1,60. E mais, como foi feito lá no exemplo anterior, uma constante fixa que é a bandeira. Ao resolver 1,60 vezes x mais 3, eu vou conseguir o valor a ser pago que eu chamei de y. Note aqui que nós temos o nosso modelo. 1,60 vezes cada quilômetro mais 3 nos dará o valor a ser pago y. Esse x ele pode se assumir qualquer valor positivo, porque ele é quilômetro, né? Nós tomamos o x como sendo a quilometragem. Ele é uma variável independente, porque você, ao chegar um veículo, né, pode chegar qualquer valor e é ele que você vai lançar. Contudo, o y, que é o valor a ser pago, depende de quanto foi rodado. O y é uma variável dependente, ela depende do x. Então, numa função, na função afim, a variável x é a variável independente. A variável y é a variável dependente, porque y depende de x. O valor a ser pago, no nosso caso, depende dos quilômetros percorridos. Tá bom? Repara que nós apresentamos a função afim como sendo f de x igual a x mais b. Aqui eu trago o y. É que o nosso y é igual ao f de x. Y e f de x tomamos como sendo a mesma variável, certo? O legal quando representa f de x, como está aqui embaixo, é porque fica bem nítido que aqui está dependendo do x, então que o x é a variável independente e f de x é a variável que depende do x. Então eu posso tanto usar f de x, como também posso estar utilizando y, tá? Vamos estar aceitando isso aí. E aqui eu tenho meu modelo, ó. 1,60 é o coeficiente a vezes x mais b, o valor fixo.
a caracterização de uma função afim, ax mais b. Só uma coisa que eu fiz aqui, só para deixar claro que eu fiz uma restrição da função afim. Porque eu peguei o domínio como sendo um conjunto dos números reais positivos. Por que eu fiz isso? É porque o x, como é quilômetro, né? Então se a pessoa vai pegar um carro, ela vai percorrer algo, ou pelo menos pegar e não andar. Então, ele vai ser maior ou igual a zero. Nós não vamos ter quilômetros negativos aqui. Por isso que eu peguei o domínio como sendo os reais positivos, né? São valores estritamente positivos aqui. Então, o x pertence ao domínio da nossa função e o y pertence ao conjunto imagem da nossa função, que é a imagem de f. Então, eu tenho aqui o meu modelo de acordo com a função afim. E vamos para os exemplos. Vamos ainda, dentro do nosso exemplo de táxi, quantos reais Pedro vai pagar para ir até a praia? Sabe-se que a praia está a 30 km de distância da casa dele. Bom, a gente poderia interpretar como o primeiro exemplo que foi 15 km. Ou a gente pode simplesmente usar o modelo que a gente já achou. Qual é o modelo? O modelo que determina o quanto a pagar para uma determinada distância percorrida x. Foi esse o modelo que nós encontramos. O quanto a pagar y igual a f de x para uma determinada distância percorrida x. No nosso caso, qual a distância que ele percorreu? 30. Então, temos x igual a 30, eu vou calcular o f de 30. Onde tem x, estou trocando por 30. Vai ser 1,60 vezes x, 1,60 vezes 30, mais 3. Resolvendo me dá R$51 é o que Pedro vai ter que pagar para ir até a praia. Aqui nós temos então a união de todo o conteúdo que nós estudamos. O valor numérico, nós temos estabelecido a função afim, ax mais b. E as aplicações disso aí. Então sempre que você já descobriu o modelo, a gente pode utilizá-lo, né? Que esse modelo é como se fosse aquele nosso software. Pega o valor quilometragem e substitui no lugar do x, que você vai estar descobrindo o y, que é o f de x, que é o valor a pagar. Então, quanto pagar para 30 reais? Quanto pagar para 30 km? R$51. Um exemplo um pouco diferente. Pedro pagou R$19 para ir de sua casa até o cinema. Então, agora eu sei que ele pagou R$19. Sabendo disso, eu quero descobrir qual a distância que ele percorreu da casa de Pedro até o cinema. Novamente, vou usar meu modelo. Eu tenho que o nosso modelo é 1,60 vezes x mais 3, me dá o valor a pagar, o f de x. E o exercício já me deu o valor a pagar. Eu sei que para um determinado valor de x, eu tenho que pagar R$19. O que eu estarei fazendo agora? Eu pego o valor a pagar aqui que eu já conheço, que é R$19, e vou estar substituindo aqui no f de x. E através disso eu vou conseguir descobrir quantos quilômetros ele percorreu. Então, substituindo os R$19, que é o nosso y, o nosso f de x, no nosso modelinho, nós vamos ter o seguinte: 1,60 vezes x mais 3, que é o modelo, aqui no ponteiro do mouse, não é igual ao y, ao valor a pagar, não é igual ao f de x. Então, 1,60 vezes x mais 3 é igual ao y, ao f de x, que no nosso caso já foi dado que é 19. Então, aqui eu tenho o valor a pagar e procuro... esse valor está de acordo com uma quilometragem, é o que eu vou procurar. Resolvendo, subtrai 3 de ambos os lados e divido por 1,60. Porque 1,60 vezes x é igual a 16. Achando x igual a 10 quilômetros. Então, foram percorridos 10 quilômetros aí da casa de Pedro até o cinema. Então, quando ele me dá esse valor y, eu só substituo onde é relativo ao y. Quando eu tenho x, eu substituo quando na variável que representa o x. E eu tenho todos os exemplos que nós precisávamos para estar entendendo essa primeira parte. Aqui eu trabalhei com vocês, então, as aplicações da função afim. Tratei também sobre o coeficiente angular e linear e sobre a caracterização de uma função afim. Esse primeiro momento breve é isso que eu tenho para vocês. No próximo vídeo aí eu venho também trabalhar com os gráficos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.